Bom dia, servidores e servidoras da educação do município de Rio Acima. Você está assistindo aqui um primeiro vídeo que a gente está inaugurando o nosso canal no YouTube do Núcleo Municipal, né, do Sindiúti. Hoje a gente está vivendo um momento bem decisivo aí, né, em relação à nossa pauta salarial, não só desse ano de 2022, mas é um histórico aí, né, de vários anos sem reajustes, e agora chega um momento em que a gente precisa se colocar, né? Na última assembleia nossa, dia 16 de março, foi aprovado uma paralisação para terça-feira, dia 22, e aí a gente precisa, nesse meio tempo, né, nesses dias que nós temos agora de mobilização, de união, de engajamento, a gente precisa também ter clareza, né, do que a gente está exigindo do poder público, né? Que não se trata de um aumento, não se trata de uma política de ganho salarial, né? Mas a gente quer basicamente que a prefeitura cumpra com a lei, né? E aí a gente está falando em cumprir com a lei em dois sentidos aí. Primeiro, existe a questão da revisão geral anual do salário de um servidor público, que é uma previsão constitucional e que a prefeitura não tem cumprido, né, nos últimos anos. E eu vou mostrar já já como que isso se aplica ao nosso caso aqui. E uma segunda determinação legal que a prefeitura também não tem cumprido é o pagamento do piso, tá? Então aí se aplica mais aos profissionais do magistério e algumas outras carreiras também ligadas diretamente à atividade fim da escola, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos dividir esse tema aí em duas partes, né? Vou fazer 2 vídeos aqui explorando um pouco esses temas para que a gente tenha uma clareza de como que os nossos direitos têm sido violados nos últimos anos, tá? Então vamos lá. Primeiro eu estou aqui no site do Planalto, né? De olho aqui no artigo 37, tá? Da Constituição, que é o artigo que vai definir aí os princípios, né, da administração pública, incluindo aí os municípios, né? E aí no inciso 10, né, desse artigo 37, a gente tem dizendo aqui o seguinte: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, isso aqui não interessa tanto a nós, que está falando do vencimento daqueles que têm mandato eletivo, né? Mas a remuneração dos servidores públicos, né, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, tá? E aí, ó, isso aqui é o que nos interessa nesse momento. Essa revisão geral anual, ela é uma obrigação legal dos entes federativos, né? Dos municípios, estados e da União. E ela deve acontecer sempre na mesma data, né? Ou seja, o município tem que regular isso aí, qual que vai ser a data em que vai acontecer essa revisão, né, anual, e sem distinção de índices. O que quer dizer isso? Que se o município vai adotar como índice de correção aí o IPCA ou o INPC, ele vai ter que se manter com esse índice, né? Então não vai ficar variando, buscando cada ano o índice menor para dar um reajuste menor, né? Então, basicamente, é uma obrigação constitucional, né, que o poder público faça essa revisão geral anual. E qual que é o objetivo disso, né? O objetivo é evitar que o salário do servidor público seja corroído pela inflação, né? Que é o que vem acontecendo no Brasil inteiro e, enfim, nos últimos anos. Esse acúmulo da inflação é uma coisa que a gente percebe no dia a dia, né? O aumento dos preços no supermercado, do combustível, né? A vida, essas contas vão ficando mais caras e o salário fica estagnado, né? Então, esse artigo da Constituição, ele busca prevenir esse tipo de coisa, né? E aí eu trouxe aqui também um artigo do site Jus Brasil,
que trata aí de um caso, né, julgado pelo STF, em que os servidores públicos de Joinville, né, entraram em greve, eles acionaram o tribunal ali para ter a garantia dessa revisão anual, né, que a prefeitura, né, o estado de São Paulo não vinha aplicando esse reajuste anual, e aí eles fizeram um movimento de greve alegando justamente que o estado ou o município, agora eu não estou, enfim, que não estava cumprindo, né, com essa determinação. E aí, isso aqui é muito instrutivo para nós, né? O ministro Marco Aurélio de Mello, que estava, né, acho que era o relator ali daquele caso, ele diz o seguinte, ó, a revisão geral anual está assegurada na Carta Política, artigo 37, inciso 10. Para ele, a correção monetária não é ganho, nem lucro, nem vantagem. O reajuste, disse o ministro, é um componente essencial do contrato do servidor com a administração pública. Além disso, é uma forma de resguardar os vencimentos dos efeitos perversos da inflação, né? Assim, nem mesmo a alegação de eventual impacto financeiro negativo nas contas públicas justificaria a inobservância do dispositivo constante do artigo 37, inciso 10 da Constituição. Tá? Isso a gente precisa ficar bem atento, né? Então, esse argumento de que mas vai ter um impacto nos cofres do município, né? Isso é uma questão orçamentária da prefeitura, dos estados, né? Mas não exime o poder público de cumprir a lei, né? E aí eu estou aqui agora no site do IBGE, tá? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tem uma ferramenta muito interessante para nós, que é a calculadora do IPCA. O IPCA é um dos índices aí que mede a inflação, né? E nessa calculadora do IPCA, você coloca aqui um mês inicial, um mês final e um valor, que ele vai calcular sobre aquele valor, né, qual que foi o impacto da inflação nesse período. Então, olha só, eu coloquei aqui janeiro de 2018, né, até janeiro de 2022, porque 2018 foi o último ano que nós tivemos um reajuste, aquele reajuste de 2,06%, que na prática, né, nesse mesmo ano, na verdade em 2020, né, a gente teve o aumento da contribuição da Previdência, que subiu, se eu não me engano, 3%. Então, na prática, esse reajuste de 2018 ele já foi corroído por mais um desconto na folha, né? Mas eu coloquei aqui essa referência, né, que janeiro de 2018 a janeiro de 2022, considerando que nesse período aqui não houve mais nenhum reajuste, tá? E eu vou colocar aqui no valor inicial, esses valores aqui são os valores pagos pela prefeitura, né, para os seguintes cargos. 948,60 é o cargo de servente, porteiro, motorista, né? Que, vamos observar, é abaixo do salário mínimo, tá? Isso aqui, site da Câmara dos Deputados, tá? O salário mínimo atualmente, 1.212. Então, a prefeitura paga aqui, o vencimento base, né, desses cargos está abaixo do mínimo. Então, vamos ver qual que foi se, né, a prefeitura tivesse feito esse reajuste nesse período de 2018 a 2022, né, a diferença aí, né, da inflação é 25,15%. Então, hoje, se a prefeitura tivesse cumprido a lei, cumprido a Constituição, e feito essa revisão geral anual, o salário hoje estaria, né, em 1.187,20, ainda inferior ao salário mínimo, né? Então, o que isso quer dizer? No caso desses cargos específicos, né, de servente escolar, porteiro, motorista, talvez eu esteja, né, tenha ficado de fora algum outro cargo que eu não estou lembrado agora, mas todos os cargos que recebem esse valor que está abaixo do mínimo, a nossa luta tem que ser não só essa recomposição da inflação, a gente precisa lutar para que esses salários sejam equiparados ao mínimo, né? Porque isso tem uma série de impactos ali na hora de calcular, por exemplo, 13º, férias, né? Porque
a base de cálculo desses benefícios é justamente o vencimento base, né? Porque a prefeitura hoje paga isso aqui e aí ela, né, complementa esse vencimento base até chegar no mínimo, né? Só que isso, na hora que você vai fazer a conta lá do 13º, das férias, você não vai levar em conta essa complementação, você leva em conta só o salário base, o vencimento base, né? Então, no caso desses cargos, é importante a gente lutar para a equiparação ao mínimo, tá? Agora vamos ver, por exemplo, no caso dos servidores do administrativo, né? Secretário escolar, por exemplo, 1.422 o salário, o vencimento base, né? Se houvesse o reajuste, né, desse período de 2018 a 22, o valor atual seria de 1.780, né? Mas aí a gente precisa lembrar o seguinte também, de acordo com a legislação, alguns cargos, não só o cargo de professor, eles são considerados profissionais da educação, né? São os cargos que têm uma ligação direta ali com o funcionamento mais pedagógico da escola, né? Então você pensa coordenador pedagógico, secretário escolar, direção, são cargos que, por lei, também têm direito a receber o piso nacional, tá? Que aí é um outro valor, é um valor estabelecido ali na Lei 11.748, se eu não me engano, mas é um valor que é o mínimo, né? O piso para vários cargos aí da educação, né? Principalmente do magistério, mas não só. E aí a gente entra agora, né, em outros valores aqui referentes aos cargos P1, P2 e P3. Então vamos começar aqui com P1, que o salário base, né, atualmente, desde 2018, é R$ 1.631,03, né? Com a correção inflacionária desse período, de 25%, atualmente ficaria aí em 2.041, né? O salário, o vencimento base do cargo de P1, né? No caso do cargo de P2, que atualmente o vencimento é 2.374, a gente chegaria no valor de 2.971, tá? E no caso do P3, que atualmente é 2.816, a gente chega a 3.525. E aí a observação que eu tenho para fazer em relação a esses três cargos aí, né, P1, P2 e P3, é que nenhum deles, né, nem o cargo de P3, que tem um vencimento base um pouco maior, nenhum deles chega ao valor do piso, tá, que foi aprovado e regulamentado aí pelo MEC para esse ano, né? Teve um aumento de 33% e o piso, deixa eu até pesquisar aqui, mas o piso do magistério está em torno de 3.800 e alguma coisa, né? Isso, ó, 3.845, tá? 3.845. Então, nem o cargo de P3 atualmente, com essa correção, com a correção inflacionária, não teria, né, não estaria cumprindo essa obrigação do pagamento do piso, tá? Então, em relação a esses cargos que têm direito ao piso nacional do magistério, a nossa briga tem que ser pelo pagamento do piso, né? Que isso é uma obrigação legal, é o mínimo que nós podemos receber, né? O piso. Então, aí você considera também, né? Se a gente fosse fazer um cálculo em que a prefeitura não só paga o piso, que é o mínimo, mas também faz esse reajuste da inflação, né? Bom, isso aí seria o cumprimento dessas duas exigências legais, né? A prefeitura está pagando o piso e fez o reajuste inflacionário, né? E aí vamos considerar aqui, só, né, fazer esse exercício aqui de, né, imaginar um contexto, vamos pensar aqui só desse ano, né, 2021, 2022, quanto seria esse reajuste inflacionário, né? A gente já tem aqui o valor a porcentagem de 10%, né, 10,66%, tá? Então, para além do piso,
para além desse valor de 3.845, a prefeitura também deveria fazer esse reajuste aí de 10,66% que entra aqui na Constituição, né? A revisão geral anual, tá? Esses dois reajustes aí têm a ver com direitos, né? Tem a ver com o cumprimento da lei, né? Como está aqui a posição do STF, né? Desculpa, do STJ, não, do STF, isso mesmo. A posição é essa, né? Não é ganho, nem lucro, nem vantagem. É um componente essencial do contrato do servidor com a administração pública, tá? Bom, um dos argumentos aí que a prefeitura tem usado, né, de que o valor do Fundeb, que de onde é retirado aí o recurso, né, para a folha de pagamento da educação, ou de boa parte da educação, que o valor do Fundeb não tem sido reajustado, que não está suficiente, não sei o quê. E aí, gente, a maravilha, né, a legislação brasileira que tem instrumentos aí de transparência, né? E a gente consegue encontrar muito facilmente na internet algum desses instrumentos. Por exemplo, eu estou aqui no site do Tesouro Nacional, né? Eles têm um sistema que é o SysWeb, que a gente consegue consultar todas as transferências constitucionais, né? Feitas pela União aos estados e municípios. Então aqui é uma ferramenta muito simples, todo mundo pode entrar aí, né, na sua casa e conferir, né, mexer um pouquinho, ver o que a gente consegue acessar aqui. Mas aí, dentre aqui as transferências que eu posso consultar, está o Fundeb, né? E aí eu posso, né, modificando os filtros aqui, ó, seleciono a transferência para os municípios, selecionei aqui o município de Rio Acima, Minas Gerais. A data eu coloquei aqui 2018 a 2022, né, que é o período crítico aí que a gente está analisando. E aí o resultado que eu encontro aqui é muito interessante, olha só. Em 2018, o valor consolidado, né, ou seja, o total de transferências para o Fundeb, né, de Rio Acima foi esse aqui, ó, 3.565.242 e alguns centavos. Isso em 2018. Se a gente pula para 2021, né, teve o valor consolidado foi de 8.520.998, tá? E progressivamente, ano após ano, a gente observa esse aumento do fundo, né? O aumento do Fundeb, do repasse do Fundeb para o município, tá? Eu fiz uma conta aqui, o aumento de 2018 para 2021 foi de 139%, tá? Agora vocês imaginam se os salários da educação de Rio Acima tivessem tido um ganho de 139% entre 2018 e 2021, né? A gente passou muito longe disso, né? A gente não teve, não acompanhamos em nenhum momento esses repasses do Fundeb, né? Nem o reajuste do piso nacional, tá? Então, na negociação, a prefeitura vai argumentar que mas o Fundeb não acompanhou esse aumento do piso de 33%, como é que vai pagar, não sei o quê. Está aqui a resposta, né? O Fundeb tem crescido ano após ano, né? O repasse do Fundeb tem crescido ano após ano e isso não tem sido repassado para nenhum profissional da educação, tá? Eu vou fazer depois um segundo vídeo explorando melhor essa questão do piso, a questão do Fundeb, mas, né, observem só, a prefeitura já está descumprindo aí esse artigo 37, inciso 10 da Constituição. A gente tem, né, uma jurisprudência e decisões do STF que confirmam, né, essa interpretação. A gente tem instrumentos aqui, né, de transparência aqui no site tanto do IBGE, do Tesouro Nacional, para observar como que isso se aplica no nosso caso, né? E a questão agora é luta, né, gente? É mobilização, tá? Embora sejam direitos nossos, e é lamentável que a gente tenha que brigar por uma questão que é o nosso direito, né? Mas isso isso é assim há muito tempo e nós não vamos baixar a cabeça, não, né? A gente tem que lutar pelo que é nosso de direito
né? Não, a gente não está nem lutando por um aumento, um ganho, uma vantagem, né? A gente está lutando para que a prefeitura cumpra a lei, né? E aí, por último aqui, eu quero convidar todo mundo a seguir a página do Instagram do Sindiúti Rio Acima, tá? Que a gente fez essa página aí esses dias para a gente divulgar essas informações, para a gente conseguir mobilizar, né? E a gente vai fazer uma live também através desse canal aqui do YouTube, segunda-feira às 20 horas, tá? Então a gente vai ter um momento aí de retomar essas questões, responder dúvidas, né? Então no YouTube ali você consegue participar ao vivo conosco, né? Enfim, e vai ser um momento importante aí na véspera da nossa paralisação que a gente consiga estar bem afinado e bem motivados aí para nossa luta, né? Então é isso. Em breve deve sair um segundo vídeo, né, tratando especificamente sobre a questão do Fundeb e quem luta educa.